Abra sua Bíblia, Lucas 24. Vou dar uma palavra aqui rápida, alusiva à ceia. Nós ainda temos algo a ser feito nesta noite, mas o nosso principal objetivo aqui é a ceia. Lucas 24, versículo 5 e versículo 6. Glória a Deus. Tem várias versões. A minha versão bíblica diz assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Repita comigo: ele não está aqui. O que aconteceu com ele? Ressuscitou. Aleluia. Tem boas novas melhor do que essa? Ressuscitou. Nós temos o hino da harpa 183 que diz: ressuscitou. E é verdade, Jesus está vivo. Ele vive e vive para sempre. Podeis assentar. Eu quero falar nesta noite um pouquinho sobre esta ressurreição de Jesus, que eu acredito que, João, como já disse, é a melhor notícia que a humanidade já pôde receber e ouvi-la, foi exatamente a ressurreição de Jesus. Mas antes de eu entrar propriamente dito no assunto, no tema, que é a ressurreição, essa ressurreição que reacende, que traz uma esperança nova aos nossos corações, porque fica imaginando, como disse já o escritor dos Hebreus, que sem a morte, sem o sacrifício de Jesus, sem o derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado. E eu digo mais, sem a ressurreição de Jesus, como a própria Bíblia diz, tudo se tornaria em vão, a nossa fé se tornaria em vão, tudo tornaria em vão, não teria sentido nem mesmo de nós estarmos aqui. Mas se estamos aqui nesta noite é porque nós cremos que Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E é isso que motiva, é isso que traz razão, é isso que nos traz aqui nesta noite. É em saber que Jesus não está no túmulo, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Deixa eu compartilhar com os irmãos um fato, ok? Irmão Uriel, não precisa colocar no telão, tá bom? Não precisa. Deixa eu compartilhar com os irmãos um fato da vida do tempo de hoje, para depois, para os irmãos entenderem melhor a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu li recentemente uma história de uma senhora por nome de Efigênia, e a história dela me chamou bastante atenção. Diz o seguinte, impressionante, dizendo a história: eu acreditava tanto que iria encontrar, dizendo essa senhora, palavras dela, eu acreditava tanto que iria encontrar um serviço, mas nada encontrei. Gastei todas as minhas economias, investi meu tempo inutilmente e não encontrei o que eu estava procurando. Assim se expressou a dona Efigênia num terminal rodoviário de uma determinada cidade, quando ela embarcava no ônibus de volta para sua terra natal na região nordeste. Ao vir do interior para a capital, essa mulher esperava encontrar um paraíso, ter uma vida melhor, mas não deu em nada. A sua situação agora estava pior do que antes, porque além de ver morrer a sua esperança, ainda gastou o pouco dinheiro que tinha. Não me resta outra alternativa, dizia ela, senão voltar para minha terra natal, porque eu vou voltar para minha vidinha de outrora. E assim ela voltou para a sua terra natal. Sim, pastor, o que o senhor quer dizer com esta história? Agora eu vou contar uma história, um fato de uma vida, não do tempo presente, mas o fato de um fato que a Bíblia diz. Essa mulher, entenderam? Ela perdeu a esperança, largou a sua terra, veio para a capital em busca de emprego, em busca de melhora, e nada encontrou, e perdeu totalmente as suas esperanças e voltou para a sua vidinha de outrora. Agora presta atenção num fato que eu vou contar para vocês, que a Bíblia relata,
que é um fato da vida do templo da Bíblia, que a Bíblia diz. Lucas 24, 21 diz assim: nós esperávamos que fosse ele que havia de remir a Israel. Já é hoje o terceiro dia e nada aconteceu. Meus amados, assim, quem falou essas palavras aqui foi um cidadão por nome de Cleopas. Ele, no caminho de volta para casa, durante quase 3 anos, eles andaram atrás do Senhor Jesus, acompanharam o ministério do Senhor Jesus, foram atraídos pelo ministério do Senhor Jesus de Nazaré, confiaram nele, acreditaram piamente que Jesus era o Messias, através dos milagres que Jesus operou, das maravilhas que ele realizou. Os discípulos acreditavam que ele, de fato, era o enviado de Deus. E agora Jesus é morto e crucificado. Eles, a início, amado, perdem totalmente as esperanças. Ficam um tanto entristecido e até mesmo preocupado o que seria deles agora após a morte de Jesus. Ou seja, eu penso que não só como Cleopas, mas os demais discípulos, talvez pensaram como aquela senhora lá no terminal da rodoviária, quando ela estava dentro do ônibus voltando para a sua terrinha: vou voltar à minha vidinha, vou voltar a pescar, vou voltar para a coleteria de imposto. Quem sabe Zaqueu, quem sabe Mateus, talvez pensou: vou voltar à minha vida velha, porque Jesus morreu e nada aconteceu. As nossas esperanças desvaneceram, acabaram, desapareceram, porque Jesus está no túmulo, Jesus morreu. Agora, queridos, todo mundo sempre espera alguma coisa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Olha, tanto aquela senhora por nome de Efigênia, quanto Cleopas de Lucas 24, eu percebo que apesar do esforço, fracassaram e perderam a esperança. Só que, preste atenção, no caso de Cleopas, a esperança renasceu, finalizando no último momento, ou no terceiro dia, na última instância, a esperança renasce. Ou seja, no caso daquela mulher, a esperança desceu para o ralo, mas para Cleopas, a esperança renasceu no terceiro dia, quando tudo dizia não, tudo dizia o contrário. Eis a notícia: ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Pois bem, quero trazer isso para a nossa atualidade. Meus queridos e prezados irmãos, o que aconteceu na verdade na vida daquele discípulo chamado Cleopas, que fez renascer nele então a esperança? Primeira coisa é que na vida deles não faltou, queridos, as promessas que Deus havia através de Jesus profetizado. Ou seja, havia promessa. Fazemos leitura de um texto bíblico. Se você quiser me acompanhar, olha só o que diz a Bíblia. Lucas 24, versículo 13 ao versículo 35. Me acompanhe, por favor, nessa leitura bíblica. Nesse mesmo dia, ia 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, e distava de Jerusalém 60 estádios, e ia comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não reconheceram. Então eles lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhes: a que diz a respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse de quem havia de remir Israel. E ele, além de tudo isso,
E já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada no sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinha tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito a ele, porém não o viram. Então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para credes tudo o que os profetas disseram. Porventura, não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, ele fez como que ia para os mais longe. Eles, porém, os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão e os abençoou, e partindo lhe o dava. Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura, não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu, e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho, e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Paro por aqui. Eu quero destacar deste texto, o relato bíblico, duas coisas, para mim resumir. Quem eram estes discípulos aqui? Um deles, nós sabemos o nome, era Cleopas, como está no versículo 18. Mas o outro nós não sabemos, os dois discípulos no caminho de Emaús, nós não sabemos, sabemos apenas o nome de um. Alguns teólogos dizem que era pai e filhos, que o segundo, que a Bíblia não menciona o nome, era filho de Cleopas, mas nada podemos afirmar com relação a isso. Mas o certo, não se sabe o nome do outro, certo? Algumas tradições tentam descobrir quem era este segundo personagem, a verdade é que nós não sabemos. O certo, queridos e amados irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte: quando se deu esta aparição de Jesus aqui no caminho de Emaús, o versículo 13 responde, olha o que diz o versículo 13: naquele mesmo dia, que dia era este? Domingo. Era num pleno domingo e provavelmente no período da tarde. Foi quando Jesus aparece a estes dois discípulos no caminho de Emaús. Para onde eles estavam indo, esses dois discípulos? Preste atenção. Eles iam para uma aldeia, que, como diz a palavra, essa aldeia se chamava Emaús. Possivelmente essa Emaús aqui possa ser a mesma Emaús citada por Joséfo, que era uma cidade localizada a 7,5 km de Jerusalém. Não se sabe o certo, mas era uma cidade próxima de Jerusalém. Sim, outra coisa importante que eu quero compartilhar com os irmãos, sobre qual era o assunto que os dois discípulos iam conversando no caminho. Respondo: o assunto não era outro: a morte, a perseguição, a prisão, a história de Jesus. Eles iam falando, conversando entre si, o que havia acontecido naqueles 2 últimos dias na cidade de Jerusalém. O estado espiritual desses dois discípulos, segure isso aí, daqui a pouco eu vou trazer isso para a nossa realidade. O estado espiritual desses dois discípulos, eu imagino que espiritualmente eles estavam, como bem a Bíblia apresenta, sem esperança. A terrível cena da cruz, o sofrimento de Jesus na sexta-feira,
eu acredito que marcou a vida dos discípulos. Eu acredito que espiritualmente as esperanças deles havia totalmente acabado quando eles viram Jesus sendo morto naquele madeiro. Espiritualmente, sem esperança. E psicologicamente, eu diria que psicologicamente eles estavam mal. Sabe por quê, amados, que eles estavam mal? Porque eles voltaram para casa completamente desanimados. A Bíblia diz que eles disseram: nós esperávamos, mas... Quer dizer, psicologicamente, eles estavam totalmente desanimados. Outro fato neste texto que eu quero destacar, que é o seguinte: sabemos que o Senhor Jesus havia preparado de maneira suficientemente todos os seus discípulos para este momento. Inclusive havia falado sobre a sua morte e havia falado também sobre a sua ressurreição no terceiro dia. Aí surge a pergunta: será por que aqueles discípulos haviam perdido a esperança? Porque Jesus já havia advertido eles: olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou derramar o meu sangue, mas no terceiro dia eu hei de ressuscitar. Mesmo assim, os discípulos haviam perdido a esperança. Será por quê? Eu respondo. Será quais foram os erros que eles cometeram? Eu vou responder. Será qual foi a falha que eles falharam? Eu vou tentar responder isso para os irmãos. Primeiro, eles se esqueceram das palavras, das instruções de Jesus. Eles esqueceram, eles deixaram que a palavra de Deus se perdesse. Amados, é um perigo nós deixarmos a palavra de Deus perecer nas nossas vidas. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: nós somos o único povo nesta terra que temos uma esperança que ela não se perde, ela não murcha, é uma esperança viva. Jesus ressuscitou e Ele prometeu um dia voltar buscar a sua igreja, e eu creio nisto. Há uma esperança, por mais que o mundo está desesperançado, por mais que a sociedade está desiludida e desanimada, não acreditando mais em muita coisa, mas existe um povo de Deus que ainda crê e espera na promessa de Deus, porque há uma esperança da parte de Deus para nós. E sabe por que eles perderam a esperança? Porque eles deixaram a palavra de Deus perecer, deixaram de observar a palavra de Deus. Segunda coisa que eu quero compartilhar: eles, em vez de alimentar o futuro, eles passaram a alimentar a tristeza, alimentar o acontecido, o fato, repassando os acontecimentos que aconteceu na sexta-feira, e deixando de olhar para o futuro. Em síntese, eu abro parênteses aqui para dizer o seguinte: muitas das vezes nós perdemos as esperanças porque nós olhamos só o presente e esquecemos que existe um futuro de glória, que existe uma esperança de um futuro de bênção. Hoje está difícil, mas há uma promessa que amanhã será melhor do que o dia de hoje, e eu creio nisto. E às vezes a gente desanima porque a gente tira o foco do porvir. Meu irmão, olhe mais adiante, olhe para frente, olhe para o futuro, não olhe somente para o presente, o que está acontecendo, ou para o passado, porque tem gente que vive do passado. Vocês já notaram isso? Só do passado. E eu percebo que os discípulos aqui até então eles estavam vivendo do passado, do que havia acontecido na sexta-feira. Jesus morreu, acabou nossas esperanças, e esqueceram de olhar para o futuro e ver: há uma promessa, Ele vai ressuscitar no terceiro dia, e Ele prometeu que há de aparecer a nós, os seus discípulos. Há uma promessa, eles se esqueceram de olhar para isso. Terceira coisa, já estou concluindo. Terceira coisa, além deles alimentar uma tristeza, eles tomaram uma decisão errada de retornar àquela vidinha. Assim como a dona Efigênia disse: vou voltar para a minha vidinha lá no Nordeste. Ou então vou voltar, os discípulos disseram: vou voltar à minha vida de pescar, vou voltar à minha vidinha. Sabe o que significa isso? Eles tomaram uma decisão errada. Não é essa a decisão. Em vez de construir, o presente em cima de um futuro,
Em vez, ou melhor, deles ir para frente, eles andar para frente, ele estava era retrocedendo. Com todo respeito, bate aí no ombro do seu irmão, diga assim para ele: é para frente que você tem que andar, meu irmão, não é para trás não. Quem anda para trás, você já sabe, né? Você sabe quem anda para trás, né? Caranguejo. Nós andamos é para frente, meus amados. Então é para frente que nós temos que avançar. Em vez de recuar, em vez de voltar atrás, a vidinha. É possível que talvez tenha alguém entre nós, não sei, talvez pensando em voltar atrás, né? Vou voltar a minha vidinha, vou voltar a minha velha vida. Não, meu irmão, nós temos uma esperança, uma promessa. Nós temos que andar para frente. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, em vez deles fixar a visão deles em Jesus, eles passaram a fixar a visão deles em algo humano e buscar uma visão própria deles. Eles deveriam fixar a visão dele em algo espiritual. Ou seja, eu abro um parênteses para dizer o seguinte: o excesso de apego à imagem da crucificação, que eu acredito que aquilo ficou muito impregnado na mente deles, e isso lhe impedia eles ter uma visão de um Cristo glorificado. Amados, é importante sim nós visualizar a morte e o sacrifício de Cristo, mas o mais importante não é isso, sabia? O mais importante é nós visualizarmos hoje um Jesus glorificado, assentado num trono e regendo e dominando este mundo, e nós somos súditos do seu reinado. Olhar o Jesus glorificado, né? Sexta-feira da semana passada foi comemorado mundialmente, principalmente nos países cristãos, a Sexta-feira Santa. Quanto sacrifício, não comer carne, não fazer, não trabalhar, né? Tem gente que até hoje ainda conserva algumas tradições: não limpar casa, não lavar vasilha até uma certa hora, é uma religiosidade fora do comum e tal. Comer coisas amargosas, é um jiló, é uma jurubeba, é algo amargoso, sabe, para sentir a dor. Irmão, que coisa mais sem sentido, né? E focaliza muito na paixão de Jesus. Sim, foi importante, a morte de Jesus é importante, não desmerecendo aqui, mas a igreja de Jesus, a igreja vitoriosa, o foco dela tem que estar em Jesus glorificado. Ele venceu a morte, venceu o inferno, e Ele é Senhor nosso, Senhor da igreja, e hoje estamos aqui para comemorar não só a morte, mas muito mais a ressurreição de Jesus Cristo. Agora sim eu concluo. Ao invés daqueles 2 discípulos e dos demais discípulos buscar, né? Ao invés de buscar no estranho companheiro uma palavra de esperança, eles procuravam atraí-los para as suas tristezas. Tudo isso eu tiro dentro do texto que nós lemos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Sabe, isso aqui tem muito a ver conosco hoje, porque em vez de nós buscarmos no companheiro uma palavra de esperança, nós vamos buscar no estranho, aquele que não conhece nada, que não sabe de nada. O que eu quero dizer? Ouça aqui, queridos. Quando você se sentir assim meio desesperançado, talvez as esperanças desvaindo, indo embora, e o desânimo batendo na porta do seu coração, procura um companheiro de fé. Procure um irmão, que você vai encontrar alguém que vai te dizer: não, meu irmão, levanta a tua cabeça, nós temos promessas, aleluia, nós temos promessas, e a promessa do Senhor é fiel. Hoje passamos por aflições, mas amanhã será um dia de glória, porque há uma promessa de Deus. Procure alguém. Os discípulos, amados, os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles não levaram isso em conta. E é tanto que eles, em vez de consolar um outro, não, ambos perderam totalmente as esperanças. E outro fato interessante, que eles não perceberam que convinha que Jesus havia de padecer. Isso era promessa de Deus, e que aquela expiação
que ele realizara ali foi uma expiação para o próprio pecado deles. Ou seja, é pelo sacrifício dele que temos assegurado o perdão, que temos assegurado a salvação. A nossa fé seria em vão, realmente, se Jesus não tivesse morrido e se não tivesse ressuscitado. Principalmente se ele não tivesse ressuscitado. Então hoje o que temos que fazer? Depositar em Jesus a nossa esperança. Depositar em Jesus a nossa esperança. Não depositar em meramente humanos, pessoas humanas, políticos. Não, pelo contrário, nós devemos expor a nossa esperança em Jesus. Esperar no Senhor. Coloque-se de pé, por favor. Mas olhe para cá, por favor. Olhe para cá. O assunto que eles iam tratando no caminho de Emaús não era outro assunto a não ser a morte, a prisão, o sacrifício de Jesus. Eles não falavam outra coisas. Eles não estavam falando ali palavras frívolas, fúteis. Eles não estavam jogando palavras fora, mas eles estavam exatamente comentando que o mestre havia sido morto. E eles tomaram uma decisão de retornar para suas casas, ao invés de optar por um caminho melhor, que era o caminho de esperar e acreditar que o Senhor estaria ressuscitando. Deixa eu dizer uma coisa aqui com muita propriedade, que Deus nos confere aqui agora. Que Deus fala ao meu coração aqui agora. Talvez você esteja pensando em voltar. Talvez a perspectiva sua foi frustrada por alguma situação. Talvez o desânimo bateu na porta. O medo. Lembra que os discípulos esconderam de medo. Esses dias eu estava lendo a história de Pedro. Interessante. Pedro tentou todos os jeitos negar Jesus, mas as pessoas que viam dizer: não, você é um deles. O que eu quero dizer? Olhe para cá. O medo, às vezes a gente joga pedra em Pedro, mas eu não sei, se eu tivesse naquela época talvez eu faria o mesmo. Eu não sei, porque o medo nos faz coisa. O que você acha que estava passando no coração de Pedro? A gente não sabe. Da mesma forma, eu não sei o que está passando no seu coração agora. Às vezes, talvez o medo está batendo aí. Às vezes, um sentimento, né? Qualquer sentimento que lhe traz perturbação, angústia, está lhe perturbando aí. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Como profeta de Deus aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, como eu disse, eu sou seu companheiro de jornada, e eu quero bater no seu ombro aqui pela fé e te dizer: meu irmão, ande para frente, vamos para frente. A esperança é que nos move, a esperança que nos motiva, e a esperança que o Senhor nos deu é exatamente que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco através do seu Espírito, e é Ele que nos diz: vamos adiante, vamos mais adiante um pouquinho. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar a Deus agora. Eu quero interceder a Deus agora em favor da sua vida. E quero dizer a você algo mais, com seus olhos fechados. Curva a sua cabeça agora, por favor. Eu quero orar pela igreja do Senhor antes de nós participarmos da ceia do Senhor. E eu quero orar por você e quero dizer para você que Deus te trouxe aqui nesta noite para renovar as suas forças. Que Deus te trouxe aqui nesta noite para te dar este alimento, que é a palavra e a ceia dele, para você caminhar mais 30 dias.
Caminhe mais 30 dias, e daqui 30 dias, se Jesus não voltar, vamos estar aqui novamente proclamando e pregando que Ele ressuscitou e que Ele está vivo e que Ele vai continuar nos fortalecendo e nos dando ânimo. Esta comida que você está alimentando aqui nesta noite é para você caminhar mais 30 dias e você vai caminhar cheio de vigor, acreditando, se Jesus não vier daqui a 30 dias nós voltaremos a reunir para celebrar a ressurreição de Jesus. Pai, em Tua presença nós estamos. Te apresentamos agora, Senhor, a vida de cada um de nós, os Teus filhos, a Tua igreja. Deus, que acaba, Senhor, de ouvir a Tua palavra e que estaremos neste momento participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, neste momento estar nos dando um alimento para a nossa vida espiritual, para que possamos, Senhor, caminhar, Senhor, mais 30 dias, se assim o Senhor não voltar neste período, que novamente possamos estar reunidos para celebrar a ressurreição do Senhor. Deus, traga renovo, traga fortalecimento, levanta o abatido, fortalece o fraco, dai ânimo, Senhor, ao cansado. Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando a cada vida, a cada coração, a cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Deus, abençoe a tua igreja neste instante, Pai. Eu profetizo a tua bênção, eu abençoo o teu povo agora, e eu faço isso em o nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte. Chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou... Irmãos, eu consigo ver essa cena. E eu consigo ver a cara do diabo, a cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.